Kirby é sem dúvidas uma das minhas séries favoritas da Nintendo. É incrível pensar que um simples jogo do Game Boy de apenas 5 fases veio a se tornar uma das franquias mais bem-sucedidas dos games até hoje. Kirby pode até não ser uma série tão reconhecida e aclamada, pelo menos no Brasil, mas quem conhece os jogos da série sabe que todo esse reconhecimento é totalmente merecido. Sinceramente, acho que não há um jogo do Kirby que eu não tenha adorado jogar até o final. Tudo bem que tem alguns jogos que são mais fracos que outros, mas mesmo assim ainda são jogos muito bons. E há um tempo atrás eu decidi jogar um dos únicos que eu ainda não tinha testado, e esse game será o foco do vídeo de hoje. E eu estou falando de Kirby's Dream Land 2, o terceiro jogo da série. Sim, o Dream Land 2 se passa depois do Adventure, apesar do nome. Mas o que torna esse jogo diferente dos outros jogos da série? Acontece que esse é o primeiro jogo do que os fãs chamam de a trilogia do Dark Matter. Essa trilogia é formada pelo Kirby's Dream Land 2, 3 e o Kirby 64 The Crystal Shards. Estes jogos possuem meio que uma vibe diferente dos outros jogos da franquia. A trilogia do Dark Matter vem por conta que esses 3 games têm o Dark Matter como vilão principal, mas eu falarei dele mais tarde. Bom, isso porque eles não foram dirigidos pelo mesmo diretor do Kirby's Dream Land 1, Adventure e Superstar. Estes jogos foram feitos pelo enigmático Shinichi Shimomura, alguém que nem eu e nem você fazemos a menor ideia de quem seja. Sabemos apenas de que ele participou de alguns jogos do Kirby e há um tempo atrás acharam essas fotos dele bem antigas, mas fora isso não sabemos nada sobre esse cara. Tanto é que pesquisar sobre ele não vai te dar quase nenhuma informação. Tem até teorias e posts no Reddit que dizem que ele supostamente tenha morrido entre 2003 e 2004, mas nós não temos nenhum registro sobre isso, então realmente não dá pra saber a verdade. O que dá pra deduzir é que ele tinha uma visão de Kirby um pouco diferente dos outros diretores da série, por isso que eu decidi analisar cada um dos 3 jogos e separar em 3 vídeos diferentes. Então vamos começar pelo primeiro jogo da trilogia, Kirby's Dream Land 2. Em 1995 era lançado Kirby's Dream Land 2 para o Game Boy original. O jogo é meio que um projeto extra da série, já que na época também estava sendo feito o Kirby Superstar para Super Nintendo. Pois é, na época já tinha Super Nintendo e PlayStation 1, e o Kirby estava recebendo um jogo no Game Boy. O que te faz pensar que então o jogo é uma porcaria, certo? Longe disso. Esse jogo tem até que muita coisa para ser dita, mas vamos falar sobre o jogo mesmo. A história do jogo é contada em um pequeno parágrafo do manual, coisa que era bem comum para jogos dessa época. Mas então, Kirby vivia tranquilamente nas ilhas arco-íris de Dreamland, 7 ilhas conectadas por um grande arco-íris, até que um dia o arco-íris foi roubado e Dreamland está se transformando em um mundo sombrio. Então Kirby precisa passar pelas 7 ilhas e chegar ao castelo do Rei Dedede, para recuperar o arco-íris e salvar o planeta. É um enredo bem simples, mas é Kirby, o que é que você espera? Pelo menos nesse jogo Kirby não sai matando todo mundo por um pedaço de bolo. Falando sobre o gameplay, ele não é bom. Quer dizer, ele é bom, mas tá longe de ser o melhor controle da série. Você até poderia dizer que é por conta de ser um jogo do Game Boy e ele não ter envelhecido tão bem por isso. Mas a verdade é que o Game Boy tinha outros jogos bem mais divertidos de controlar do que esse. Nesse jogo, o Kirby é um pouco mais lento do que de costume. E se você estiver acostumado com a jogabilidade do Superstar, vai ficar a impressão de que o Kirby não corre. Não é uma evolução muito considerável do primeiro jogo, diferente do Adventure que tinha um controle bem melhor, mas em compensação esse jogo não tem muito slowdown. Como eu disse, não é a melhor coisa do mundo, mas também não é algo que vai estragar o seu playthrough. Eu só tô dizendo que é diferente dos outros jogos da série. Mas algo que não pode faltar em nenhum jogo do Kirby são suas habilidades de cópia. E com esse aqui não é diferente. Aqui o Kirby continua com a sua habilidade de copiar o poder dos inimigos, como no seu jogo anterior. Mas diferente das 25 habilidades que o Kirby tinha no Adventure, aqui ele só tem 7. Que são Parasol, Burning, Needle, Spark, Ice, Stone e Cutter. Pode parecer pouco, mas isso se dá por conta da mecânica principal do jogo, eu diria. E é o que o diferencia dos outros jogos, algo que fica bem aparente tanto na capa quanto na abertura do jogo. Durante a aventura, o Kirby terá a ajuda dos seus 3 amigos animais que foram criados nesse jogo a propósito. E eles são Rick o hamster, Kaine o peixe e Ku, a coruja.
Olha, eu sinceramente gosto bastante desses personagens. É muito divertido pra mim ver a interação entre eles nas animações do jogo. E eu fiquei muito feliz quando vi eles de volta no Star Allies. Mas voltando ao jogo, ao encontrar com algum deles durante as fases, você poderá usá-los como uma extensão do seu gameplay. Rick é muito bom para fases terrestres, por pular muito mais alto que o Kirby, mas com ele você não pode mais voar. Kaine é perfeito para fases d'água, pois ele consegue nadar contra correntezas, e Q te permite voar mais rápido e passar por correntes de ar. Mas bem, como eu disse, o Kirby possui apenas 7 habilidades no jogo, mas ao estar com algum dos 3 amigos animais, as habilidades do Kirby vão ter um efeito diferente com cada um dos 3, o que significa que o que eram apenas 7 habilidades agora são 28. Por exemplo, usando o Burn e estando montado no Rick, ele faz um lança-chamas. Com o Q, o Kirby vira uma bola de fogo, e com o Kaine ele apenas atira bolinhas de fogo. Isso entre várias outras combinações. Tudo bem que algumas delas são apenas cópias de outras habilidades do Kirby's Adventure, mas fazer o que, né? Não dá pra ganhar todas. Dando uma leve passada nos gráficos do jogo, eu apenas digo que eles são bons, independente da versão que você jogar. Pois é, esse jogo teve umas 2 versões com gráficos diferentes. Teve a versão original do Game Boy e uma versão um pouco mais colorida para o Game Boy Color, que fica mais bonito, mas para o Game Boy isso aqui tá de bom tamanho. E as animações dos personagens parecem ser um pouco mais fluidas do que era no primeiro jogo, mas não é nada muito impressionante, então eu não quero me estender muito nessa parte do vídeo. Mas falando sobre o level design, o jogo possui 7 mundos com várias fases cada mundo, e as fases condizem com o tema do mundo que você estiver, o que significa que o level design é incrível, certo? Bem, não é. Na verdade, é aqui que eu volto com as minhas críticas. Ok, deixando claro que sim, ele é bom, mas sei lá, em várias fases eu sentia que tava faltando alguma coisa. Elas são sim muito divertidas, mas elas também não chegam a ser memoráveis como de outros jogos da série. É um level design meio vanilla, pra falar a verdade. Mas esse não é o problema em si, já que tem outros jogos do Kirby que também tem esse jeitão mais vanilla e ainda são jogos muito bons. A real é que as fases desse jogo foram feitas provavelmente pensando nos puzzles, e isso é outra coisa meio complicada do jogo. Os puzzles. Olha, eu sou uma das pessoas que não gostou muito dos puzzles do Star Allies e Squeak Squad pelo fato dos puzzles serem muito fáceis. Só que nesse jogo é exatamente o contrário disso. Os seus puzzles são provavelmente os mais difíceis da série. Claro, não é que seja algo impossível, mas pra mim o problema nem é esse. Os puzzles nesse jogo servem para achar algum coletável, que no caso são as Rainbow Drops. O problema é que para conseguir achar essas coisas, muitas vezes você vai ter que fazer um grande ato de pegar um animal, trocar para outro, usar uma habilidade, trocar para outra habilidade, e isso aumenta a duração das fases pra caramba. Não me entenda errado, eu gosto de puzzles, mas esses são muito chatos e você precisa coletar todos para fazer o 100% do jogo. Mas agora eu quero falar sobre a trilha sonora, e ela é questionável. Ela é até boa, mas assim como as fases não chega a ser algo impressionante. Lembrando que é um jogo de Game Boy, então os sons podem não ser muito agradáveis para todo mundo, mas vale falar sobre. Bem, o jogo tem até que várias músicas para um jogo de Game Boy na real. O jogo tem cerca de umas 40 músicas, mas você vai ouvir poucas delas, pelo fato de que os desenvolvedores decidiram colocar uma música tema para cada um dos 3 amigos animais. E acredite, você vai passar muito tempo, se não o tempo todo com algum deles, o que significa que você raramente vai escutar a música das fases de verdade. A maior parte do tempo você vai ficar escutando ou o tema do Rick, ou do Kaine, ou do Ku. O que vai te deixar a impressão de que o jogo inteiro só tem umas 3 músicas, mas ele tem várias. Fora isso, as músicas do jogo são boas sim. Mas Kirby já é uma franquia reconhecida por ter uma boa trilha sonora, né? Então não é algo que eles costumam errar. Então esse jogo tem uma boa trilha sonora, mas é isso. Ela é boa. A partir de agora, o vídeo conterá spoilers sobre o final do jogo, então caso não queira receber os spoilers, pula para esse tempo do vídeo. Após passar por todos os 7 mundos, Kirby e seus amigos finalmente chegam ao castelo do Rei Dedede, e a luta final começa. A batalha é relativamente difícil,
Algo que eu não disse durante a análise é que as habilidades nesse jogo tiram muito pouco dano dos chefes, então se você tentar derrotar os chefes apenas usando as habilidades, vai acabar sendo mais difícil, então o mais prático é atacá-los usando as estrelas que eles dropam. E bem, após passarmos por 7 mundos e derrotarmos o Rei DDD, o mundo de Dreamland está salvo, certo? Bem, após derrotarmos o DDD, temos essa cutscene com o nome dos personagens passando e o Kirby e seus amigos indo embora na chuva. Meio anticlimático. Acabamos de salvar o mundo, então por que tá nesse clima de velório? Não sei se vocês perceberam, mas o Rei DDD estava agindo um pouco estranho em alguns momentos durante a batalha, como se estivesse sendo possuído. E tem essa sombra preta nos créditos que não apareceu em momento algum no jogo. Bem, acontece que esse não é o final verdadeiro do jogo. Para conseguir o verdadeiro final do jogo, você precisa coletar todas as Rainbow Drops dos 7 mundos. Lembra delas? Então, depois de você passar por todo aquele processo que eu comentei para pegar todas as Rainbow Drops, aí sim você vai ver o real final do jogo. Com todas as Rainbow Drops coletadas, é só enfrentar o DDD novamente e dessa vez, ao finalizar a batalha, é revelado que ele estava sendo controlado por aquela sombra que aparece nos créditos. E esse bicho é o Dark Matter. Pois é, finalmente vemos o vilão dessa trilogia de jogos. Nesse jogo não ficamos sabendo muito sobre ele, só sabemos que ele é essa sombra com poderes psíquicos que consegue controlar os outros. A série Kirby é famosa por ter vários desses vilões bizarros, como Nightmare, por exemplo. E apesar de eu dar o título de vilão que mais me deu trabalho em um jogo da série ser pro Marx, do Superstar Ultra, o Dark Matter também é um dos vilões mais misteriosos da série para mim. Mas a lore desse personagem só vai aumentando cada vez mais com o passar dos jogos. Mas bem, ao derrotá-lo você poderá ver o verdadeiro final do jogo, agora sim com a alegria de um jogo do Kirby. E bem, esse foi Kirby's Dream Land 2 para Game Boy, um jogo que apesar de seus problemas foi um grande marco na história da série, e um jogo que me divertiu muito enquanto eu jogava, mesmo que nem sempre. Ele pode ter alguns aspectos decepcionantes, principalmente se você já for experiente com a série, mas ele ainda é um jogo bem divertido e muito cativante. E com tudo isso, a nota final para Kirby's Dream Land 2 é... Foi um pouco difícil dar uma nota para esse jogo, sinceramente. Até pensei em dar mais de 7, mas acho que isso seria colocá-lo no mesmo patamar de outros jogos da série. Na minha opinião, ele é o mais fraco dos jogos do Shimomura, mas eu consigo entender perfeitamente o porquê de alguns preferirem ele do que o Dreamless 3 e o Kirby 64. Mesmo sendo mais básico, ainda foi um jogo que me divertiu muito, e no fim do dia, é isso que importa. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu sou Marinheiro e até a próxima. Se cuidem.